Galera, Austin do Austin Handmade, e hoje eu venho trazer algo muito polêmico e muito interessante ao mesmo tempo, né? Que é a história da arte antiga. Muitas vezes as pessoas fazem vista grossas, né? Mas para os pioneiros da arte, né? Como Michelangelo, Monet, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Renoir, esses caras foram os grandes expoentes, os caras que começaram tudo. Por quê? Eu vou falar um pouco e vou mostrar um projeto que eu estou trabalhando, pessoal, que é muito interessante. Eu vou deixar alguns takes desse projeto aqui do lado e vou explicar para vocês mais ou menos no que é que eu estou trabalhando e passar para vocês assim, ó, o quanto isso é interessante, o quanto a gente saber da história da arte, o quanto a gente entender a anatomia humana, tá? Porque a anatomia humana sempre foi a representação total de glamour da arte, tá, pessoal? Vamos lá, então? Então, assim, até hoje, todos os estudos que existem de medicina, tá, de anatomia, cirurgicamente, se cita Leonardo da Vinci como um grande pai da anatomia, tá? Tudo que a gente conhece de corpo humano, de nervos, ele fazia dissecações, sabe? Cérebro... Bom, ele era assim, ó, ele era um cara que até às vezes ele era mal visto pela sociedade, né? Como um louco, sabe? Bom, a gente tem desenhos, tá? Dizem que o primeiro avião, digamos que era um helicóptero, né? Vou deixar algumas imagens aqui. Era desenhos de Leonardo da Vinci, né? Esse cara aí foi, tipo, digamos assim que seria, de repente, se voou, né? Ninguém sabe ao certo, né? Se esses protótipos dele voou ou não. Mas ele era um dos grandes, cara, coringão da história, sabe? Ele que, bem dizer, começou tudo isso aí, tá? E outro cara que também eu quero citar é Michelangelo. Por quê? Michelangelo, ele tem duas coisas que é muito interessante. Ele não era... Ele era assim, como é que digamos assim, ó, ele não era contra a igreja, porque ele não fazia essas loucuras, né? Já deixavam para Leonardo da Vinci fazer, mas ele era extremamente rico, tá? E como é que eu sei disso? Porque a tinta azul nas pinturas era feito de uma pedra preciosa moída, caríssima, sabe? O branco era feito de osso, tá? Todas elas eram misturadas com resinas e gorduras, tá? E cal. Eles usavam muito cal, por isso que o nome vem a fresco, de tipo a secagem muito rápida, a secagem a fresco. Era questões assim de segundos, que nem a gente tem a tinta poliéster, a gente está aerografando, dali segundos, tu sopra, tu já pode passar a mão que tá seco, tá? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês terem uma noção de onde que veio, começou tudo isso aí, né? Quem leu, quem não... Como assim, ó, esse meu canal é voltado totalmente parte plástica, tanto aerografia, pinstripe, lettering, vocês vão encontrar todos os tipos de vídeos relacionados à arte, pessoal, nesse meu canal, tá? Voltando, Michelangelo, ele era muito rico, então ele foi escolhido por Roma, pelo papado, para pintar a Capela Sistina, tá? Toda aquela pintura do teto da Capela Sistina foi feita por ele e por somente um ajudante. Só tinha um cara que ajudava ele. E tem uma história bem interessante que eu aprendi com esse português, Francisco Charneca, que eles faziam os andaimes bem rudimentar e ficavam pintando deitado em cima daqueles andaimes. E ali eles, como é que eles viam onde é que eles estavam pintando? Eles pegavam e botavam vários espelhos no chão, enchiam a capela inteira de espelho. Aí o que ele fazia? Ele virava pro lado e olhava lá para baixo. Ah, eu tô aqui, tá, beleza.
esse era o GPS dos caras na época. Cara, isso é muito interessante, sabe? E a noção de figura humana, de anatomia dos caras era muito grande, tá? Por que eu tô explicando tudo isso para vocês e contando toda essa história? Porque é algo que eu acho muito interessante para quem ama pintura, tá? E outra porque assim, gente, eu tô trabalhando num projeto que eu na verdade eu não ia fazer ele, porque a gente passou por uma grande catástrofe aqui na minha cidade, Palmeiras das Missões, né? E eu tirei esse tempo para mim refletir sobre um projeto, tá? Bem interessante, que eu vou começar a deixar uns vídeos aqui, uns vídeos curtos, e vou com o passo a passo, desde o início desse projeto até a finalização, bem dizer, né? Ainda tenho uns toques para dar. Por quê? Uma obra não tem um tempo pré-determinado para ser pronta. Tanto que tem muitas obras-primas, né, desses artistas que eu citei, né, que estão até hoje, todo mundo acha, pô, tá acabado, mas se você com o seu olhar de artista, tá, claro, se você tem que ter muitos anos de experiência para ver isso aí, você vai ver que tem detalhes que estão inacabados. Entendeu? Tô falando, cara, eu como artista eu mexeria nisso, eu faria tal coisa. Parece ter uma aberração isso que eu tô dizendo. Não, gente, com o tempo vocês criam esse senso crítico de arte, entendeu? Mas não é aquele crítico que eu vejo um dia da arte moderna, né? Eu vejo os caras fazendo cada coisa em museu que chega a dar vergonha desse artista. Tá bom, pessoal? Então aqui eu vou começar a colocar os takes e vou falando para vocês o meu passo a passo, tá? Aonde que eu cheguei, onde que era meu objetivo em chegar nessa arte, tá bom? Vamos nessa lá, então? Então, pessoal, inicialmente aqui vocês estão vendo nesse vídeo que aqui eu tenho um esboço, tá? Como eu tenho uma base escura, né? Porque a minha referência, o fundo é escuro, porque se trata de um arcanjo. Um arcanjo é um anjo de guerra, tá? Ele é o anjo responsável pela segurança dos céus, tá? Então, assim, ele está prendendo, tá? Essa figura maligna aqui, né? Prendendo no chão, tá? Acorrentando ele, tá? Então, assim, ó, como é que eu chego nesse esboço? Gente, são anos de estudo, tá? E sempre numa obra você tem que se ater, né, com o fundo, com o background, né, com a paisagem do fundo. Os seres, os objetos em primeiro plano vai ser a última coisa que vocês vão mexer, tá bom, pessoal? Espero que essa parte tenha ficado bem entendido para vocês. Vamos para o próximo vídeo. Nessa segunda parte, vocês veem que com o passar do tempo, vocês criam técnicas, né? Criam jeitos de chegar no seu objetivo, tá? O que eu fiz aqui? Vocês notem que eu dei um início ao fundo, tá? Ao plano de fundo, marcando céus, nuvens, e depois, para mim não perder a minha referência e já começar a dar uma estrutura para a arte, eu comecei a blocar ela. Não é branco, gente. Eu nunca uso branco puro e nem preto puro, tá? Eu uso um ocre bem claro. Porque se eu quiser clarear mais, eu posso, e se eu quiser escurecer, eu posso. Então, eu sempre trabalho com tons medianos, nem muito claro e nem muito escuro, tá? E vocês vão ver no seguir desse vídeo aí que todas as referências são de cores antigas, tá? Voltando lá, essa parte aqui, pessoal, eu já adiantei bastante o fundo, tá? Eu adiantei bastante o plano de fundo e também, tá? Eu já coloquei alguns tons de pele,
para mim saber assim, ó, aqui vai ser perna, aqui vai ser braço, entendeu? Para mim sempre ter uma pequena de referência de cada detalhe, sabe? Para mim ter um caminho, eu sei que daqui eu tenho que ter lá, daqui eu tenho que fazer tal coisa, daqui. Com certeza era mais ou menos isso que eles usavam para fazer essas pinturas gigantes, né? Que é o teto da Capela Sistina em Roma é gigante, né? Então assim, ó, eles usavam isso era o GPS deles. Então desse ponto até aqui tem tal coisa, né? Então tipo, entre meio tem uma nuvem, sabe? Então a criação de Adão ali, né? Deus criando Adão, entre meio tem alguma coisa, tem um céu, tem uma nuvenzinha. Então eles usavam esses pontos como referência, tá bom? Vamos lá pro próximo vídeo. Então pessoal, nesse próximo vídeo vocês podem até não notar, mas tem detalhes a mais, que é o fundo, pessoal. Eu me ative muito nesse fundo porque ele é bem expressivo, tá? No decorrer desse vídeo vocês vão ver o quanto esse fundo ele tem muita expressão, sabe? Porque a gente tem que ver assim, ó, você tem que incorporar a arte, que é uma guerra, é um cenário de guerra, tá? Entre o céu e o inferno, tá? Fato. E quando existiam essas batalhas celestiais, né? A gente tem que fazer algo assim que tenha movimento, que tenha que você sinta aquela profundidade da arte. Parece besteira, mas é assim que a coisa funciona. Você tem que se prostrar naquela ideia. Você tem que capturar o sentimento do artista, porque isso que não é criação minha, isso que é uma representação de uma arte, de um grande artista chamado... E eu me baseei na obra do grande artista Guido Reni. Então assim, ó, a gente tenta incorporar as cores, os tons, né, mais próximo da arte que ele fez, né? O cara é um grande artista, tá, pessoal? Vamos pro próximo vídeo. Então, olha só, esse próximo vídeo aqui, pessoal, eu já comecei a detalhar mais ele, tá? Pode parecer que é preto, mas não é, pessoal. Eu trabalho usando muito sépia, tá? Porque o sépia não é nem preto e nem marrom. Ele fica num tom neutro, tá? Porque não tem nada definido ali. Simplesmente é um esboço. Sempre a arte, antes, até você finalizar ela, ainda quase que é um esboço. Porque sempre você pode botar um detalhe melhor, algo que dê mais riqueza para a arte, tá? Então isso que é o importante na arte plástica, é que sempre tem onde você acrescentar mais. Cada vez você deixa a arte mais rica, tá? Então vamos pro próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, vocês vejam que nesse próximo vídeo eu já comecei a dar mais volume, né? Cada vez eu jogo o fundo cada vez mais para trás, com alguns volumes, algumas sombras, tá? E depois eu venho com o anjo, tá? Por quem está em segundo plano? Quem está em segundo plano, primeiro plano, o céu e as rochas, né? Em segundo plano tá o Evil, né? Que eu não gosto nem de falar esse nome dentro de casa, né? Devil, né? E por terceiro, tá? Tá o Arcanjo Miguel, tá? Então, assim, quem que eu quero que dê toda a ênfase na minha arte? É o Arcanjo Miguel, tá? Então vejam que eu venho trabalhando estruturas de fundo, estruturas de base, que é o meu anjo, tá? Então, assim, cada vez eu vou dando volume para partes especiais. Depois, no final aqui, eu já tô com a arte já quase que pré-pronta, ainda tem muita coisa que eu quero fazer ainda, mas já tô com ela pré-pronta aqui, daí eu vou fazer um take, vou explicar
passo a passo para vocês o que eu quis obter, né? Mas aqui eu quero deixar um passo a passo para vocês verem aqui, né? Porque é muito interessante isso aí, tá bom, pessoal? Vamos lá para o próximo vídeo? Então, pessoal, a cada passagem de tom, a cada passagem de estrutura, eu tentei filmar um pouco para mostrar para vocês aqui do lado. Porque eu acho muito interessante isso aí para quem está começando. Vejam bem o fogo aqui embaixo, que eu já, assim, ó, como eu tenho um quadro aqui atrás, ó, do meu amigo Steve Tzeika, vocês vejam que ele vai, qual que é o primeiro tom dele? É o preto, que é o fundo. Depois eles largam um vermelho bem escuro, tá? É assim que se estrutura um True Fire, um fogo realista. Depois um laranja médio. Depois desse laranja médio, eles usam um laranja que parece uma sacola do supermercado, de tão vivo, assim, parece um farol, tá? E depois alguns toques de amarelo. Se você quiser botar uns highlights de branco amarelado, fica incrível, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu já comecei a estruturar, eu comecei a dar mais ênfase também pro vermelho da capa dele, tá? Eu comecei a botar sombras, tá, de meio tom, né? Pode ser que apareça para você ser preto, gente, mas não é. O que eu tô usando é essa cor aqui, vou mostrar para vocês, tá? Lá do pessoal da Turbo Tintas, vejam que no brilho, vamos ver se eu acho aqui, ó, no brilho da luz ele é marrom, ó, tá? É um marrom café bem escuro, sabe? Então eu acho que é interessante explicar isso para vocês. Quem quiser aprender a fazer esse tom aí, eu ensino no meu curso, tá? É só vocês deixar uma mensagem lá no privado lá, tá? Vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. É só colar lá e me chamar lá que a gente marca uma aula bem legal para vocês, tá? Então vamos lá pro próximo vídeo. Então, gente, olha só. Já nessa parte do vídeo, olha só o que eu fiz. Eu já dei bastante volume pro anjo, tá? Algo muito interessante, vejam que ele está usando uma armadura romana, tá? De guerreiros romanos. Então é uma coisa que a gente... Bom entendedores, meia palavra basta. Vou entendendo o que eu quero dizer, tá? Então, assim, eu vejo que eu dei um tom mediano, né, ao Devil, né, e coloquei todo esse fundo, tá? E olha só, vejam que eu coloquei raios, tá? Porque quando há uma batalha desse no céu, né, eu tô falando assim de ponto de vista histórico, tá, pessoal? Quando histórico e bíblico, tá? Que mal bem as Bíblias são a referência de anjos, de reis, né? É uma referência histórica, tá? Cada desses foram pessoas que presenciaram aqueles fatos e descreveram naqueles livros. Então, assim, ó, vejam que eu larguei algumas claridades nas asas, tá? Porque eu quero deixar as penas com sombra, porque a claridade está atrás dele, que é os raios, né? E o que acontece quando a claridade está atrás, tá? A gente tem um pouco de sombra em algumas partes, ó. Vejo que por dentro do meu braço tem sombra, né? Então, é algumas coisas que você tem que entender, que a gente chama de volumetria, tá, pessoal? Para vocês criarem volume, que algo fique esférico, fique cilíndrico, tá, pessoal? Então vamos pro próximo vídeo? Então, pessoal, aí quase que finalizando a obra, né? Eu deixo para vocês aí esse vídeo, para vocês verem o quanto é necessário camadas sobre camadas para você conseguir uma volumetria, tá? Eu já acrescentei sandálias, eu já acrescentei alguns tons na cara do Devil, né? Eu já dei uma melhorada no fogo para que ele se desconfunda, né? Do rabo dele ali, né? Tudo das asas, vocês vão ver que ele tem as asas por trás da perna direita do anjo, tá? A nossa esquerda, mas a perna direita do anjo, tá?
Ainda eu vou acrescentar folhas de prata na lâmina da espada e no pomo, no punho, né, da espada eu vou colocar folha de ouro também, tá? Então esse é outro detalhe. E cada vez eu vou acrescentando mais coisas. Eu vou deixar um stories, tá? Tanto no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar lá. E aqui eu vou deixar um shorts no YouTube depois que eu terminar, tá, pessoal? Para vocês verem como realmente ficou a obra finalizada. Porque além de tudo isso aí, eu vou ter que finalizar ela com verniz também, tá? Então, eu acho que eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês, beleza? Então, pessoal, esse vídeo tá quase que finalizada a obra, tá? Tem mais algumas coisas que eu vou mexer, tá? Como eu disse, ainda eu quero deixar um vídeo mais tarde para vocês verem o projeto finalizado. Ainda tem a questão de verniz, tá? Normalmente quando eu faço algo assim, tá? Eu finalizo com uma mão leve de verniz, depois eu volto, né? Depois da lixa, eu volto a aerografar e fazer mais uns detalhes finais, tá? Porque eu tô trabalhando numa superfície que é segredo, tá? Isso é assunto para outro vídeo, né? Depois disso aí, quando estiver pronto, emoldurado, tudo na casa do cliente, eu vou pedir para ele fazer um vídeo para mandar pra gente, tá? Porque vai para outra cidade. E agora eu vou deixar um take para vocês verem a obra, tá? Como ela está no momento, tá? E depois eu vou fazer minhas ressalvas sobre esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, ó, aqui está a minha obra, tá? Já, bem dizer, quase que finalizada. Ainda eu quero dar uns pontos de luz aqui nos olhos do anjo, né? Na mão ainda tem umas sombras. Tipo assim, ó, eu não vou mexer na mão porque o meu primeiro plano é minha espada. Depois que eu tiver a espada, aí eu finalizo a mão, tá? Porque daí eu coloco brilhos, né? Eu coloco sombras, tá? Olha, vejo como eu joguei pro fundo e aproximei mais para cá, né? A capa dele, né? Olha o fogo, tá? A sandália. Ainda quero dar mais uns detalhes. No rosto dele também, eu quero trabalhar mais um pouco, tá? Vejo que essas correntes eu dei bastante ênfase para ela porque são os agrilhões de Cristo, né? Quem trava o Devil no lugar dele, tá? Vejam que na obra original não tem esses raios, tá? Mas eu achei interessante colocar isso aí porque ia dar sabe, uma questão de guerra mesmo, de tendo tempestade, sabe? Então, para criar um certo movimento na arte, tá? Olha só que interessante, gente. Olha o quanto de tons tem nessa saia. Ele é ruivo. Ainda tem uns toques para finalizar no cabelo dele, tá? Na saia dele também tem alguns toques também que eu gostaria de finalizar, né? E nas sandálias também, nas pedras, tem mais algumas sombras que eu quero colocar, né? É bem provável que eu ainda mexa na cauda dele. Então assim, ó, pessoal, tem muita coisa. Como eu sempre digo para vocês, uma arte sempre tem retoque, sabe? Sempre tem assim, isso que eu podia melhorar, isso que eu posso, né, deixar melhor, tá, pessoal? Agora vamos para nossa ressalva lá, pra gente finalizar o vídeo, tá? E falar mais um pouco sobre a finalização desse projeto. Então tá, pessoal, vejam que não é nada fácil a gente construir um projeto desses, tá? Imagina, isso que eu estou usando aerógrafos, tintas poliéster, né? Lá do pessoal da Turbo Tintas, tá? São tintas especiais, né? Porque o Rodrigo, ele tem uma gama de cores sólidas que é interessante você pegar, né? Tons de pele, né? Como ocre, caramelo, né?
marrom claro, marrom escuro. Claro que no estudo de colometria e artisticamente falando, você vai ter que criar tons, né? Você vai ter que pegar o vermelho, um laranja, um branco com vermelho para criar um rosa, para dar um ponto de luz, por exemplo, que nem eu fiz na capa do anjo, tá? Do arcanjo, quer dizer. Então assim, ó, gente, vejo que não é só as tintas que você tem são suficientes. Por que eu tô falando isso? Porque se hoje, com todo o recurso que a gente tem, a gente sofre para fazer um projeto desses, né? Imagina naquele tempo, né, pessoal, que os caras não tinham nenhum recurso, né? Os caras não tinham nenhuma tabela de cor, os caras criavam suas paletas de cores, tá? Então, assim, ó, eu vou ainda fazer um vídeo para vocês com colometria, com estudo de cores, tá? Com disco cromático, como usar o disco cromático, tá? O que combina tanto na aerografia quanto no pinstripe, né? Como fazer um fundo e usar cores que combinem com esse fundo, tá? Explicar para vocês no pinstripe qual é a cor primária, depende do fundo que você tiver, vou explicar quem que vem primeiro, os tons mais escuros, os tons mais claros, dependendo do seu fundo, tá? Isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, que fiz muito carinho, muito amor para vocês, para que vocês conheçam essa bela arte, tá? Que é a arte renascentista, tá? Os nossos pioneiros, tá? E eu peço, por gentileza, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Que vai vir coisa muito legal aí, tá, pessoal? E ainda eu prometo que eu vou deixar o vídeo dele finalizado mais pra frente, mais algumas semaninhas ainda, tá? Que a gente sempre tem um projeto aleatório no estúdio, tá? Se você quiser saber mais, quiser fazer uma aula presencial com nós aqui no estúdio, as portas estão abertas para receber vocês, tá? Qualquer dúvida, se você tiver interesse em adquirir o nosso curso, tá? Tanto online, só entrar na descrição do vídeo que lá tem meu WhatsApp, tá? Só me chamar lá que eu tô prontamente para atender vocês, tá bom? Aguardo vocês até o próximo vídeo e é nóis. Tchau, valeu!